Pessoal, vamos iniciar a aula. Nós vamos falar hoje sobre as ondas sonoras e as suas características, como vocês podem ver aqui nesse print. Tá? Então, nós vamos dar ênfase aos tipos de ondas mecânicas, diferente das aulas anteriores, que a gente deu ênfase às ondas eletromagnéticas. Tá? A diferença crucial entre elas é que as ondas mecânicas, no caso a onda sonora, ela precisa de um meio para se propagar. No nosso planeta, esse meio é o ar, tá? É o ar que nós respiramos, ele é o meio onde a onda sonora ela se propaga. E isso, né, como vocês já devem saber, no espaço, no vácuo, as ondas sonoras não se propagam. Antigamente isso chegava até a ser uma surpresa para as pessoas, hoje em dia todo mundo já sabe, então, para quem não sabe, fique sabendo agora, as ondas sonoras não se propagam no espaço, pelo menos não no vácuo, tá? Aí vamos lá começar. Som, gente, ele é uma onda mecânica longitudinal, então, som é uma onda mecânica e longitudinal. Em uma onda sonora, as partículas do meio vão oscilando na direção de propagação da onda, criando regiões de pressão e rarefação. A figura vai ilustrar isso aqui, ó. Então, nós vamos ter regiões, ó, em que as partículas têm menos concentração de vibração. Essas regiões são as rarefações. E a região de pressão é aquela onde há uma maior concentração das ondas, tá? As frequências das ondas sonoras estão compreendidas entre 20 e 20 kHz, tá? Ou seja, 20 Hz e 20 mil Hz. Ondas com características iguais às ondas sonoras, mas com frequências de oscilação menores que 20 são chamadas de infrassom, e as superiores a 20 são chamadas de ultrassom, tá? Então, na escala aqui de 0 para o infinito, de 0 até 20 nós chamamos de infrassom. O ouvido humano não é preparado para ouvir, né, essas frequências, que são muito baixas. Entre 20 e 20 mil, nós somos capazes de ouvir, então nós temos aí o som normal, como nós ouvimos, e acima de 20 mil, nós temos os ultrassons, que nós seres humanos também não temos a capacidade de ouvi-lo, tá? Sem, claro, o auxílio de um outro aparelho. Então, essa é a escala do som. Então, fixando na nossa ideia, onda sonora, ela é uma onda mecânica e longitudinal. O que significa ser longitudinal? As partículas do meio vão oscilar na direção de propagação das ondas, tá? As ondas se propagam nessa direção aqui e essas partículas vão se vibrar, tá? Nessa mesma direção. Lembrando que quando fala de vibração na mesma direção, essa vibração ela vai ser tipo, se é nesse sentido aqui, nessa direção, então as partículas vão vibrar de um lado para o outro, tá? Ela não só vai empurrando, senão ela só estaria empurrando para frente, não seria de fato uma vibração. Bom, como a gente está acostumado, né, na verdade, a gente não está acostumado a observar as ondas, né, nesse aspecto aqui. Então, nós temos uma representação simbólica de como que isso funcionaria. Então, no ponto de pressão, nos pontos de pressão, como vocês podem ver aqui, ó, as regiões em que nós temos as cristas das ondas no gráfico ondulatório que a gente está mais acostumado. E os pontos de rarefação são onde vai ter os vales das ondas. É como se você tivesse aqui os picos, os vales e assim sucessivamente, tá? Então, as ondas sonoras podem e serão comparadas com os gráficos aqui, da forma como nós estamos mais acostumados a lidar com os gráficos, tá? Enquanto a velocidade do som, né, a gente vai ver agora, ele tem uma característica importante que deve ser lembrada na hora dos exercícios, tá? Essa característica é a seguinte, ó. Quanto mais rígido for um corpo, maior será a sua velocidade de propagação. Em outras palavras, a velocidade de propagação do som nos sólidos é maior do que nos líquidos, que é maior do que nos gases. Isso significa dizer, por exemplo, que se você ouve um som no ar e você vê o mesmo objeto emitindo som no líquido, a velocidade dele vai ser muito maior nos líquidos do que nos gases. E isso inclui nos sólidos ser ainda mais rápido
essa velocidade, tá? Lembrando que nos gases, por exemplo, no ar, né, vamos colocar assim, no ar, é geralmente associado a 340 metros por segundo, tá? Isso aqui é uma aproximação para a velocidade do som. Ficou alguma dúvida aí? Ou ficou tranquilo essa questão de que nos sólidos a velocidade do som vai ser maior do que nos gases, do que nos líquidos? Acho que ficou tranquilo, né? Então é só lembrar na hora de algum exercício ou outro. E agora vamos ver as características do som. São algumas coisas que nós usamos no dia a dia, palavras que fisicamente elas estão incoerentes, tá? Então nós vamos começar aqui com a intensidade, depois a altura e depois o timbre, que são características que são associadas às ondas sonoras, tá? A intensidade, tá, de uma onda, a intensidade sonora, ela tem a ver com a amplitude. Essa questão da intensidade é o que popularmente nós chamamos de volume. Então, a intensidade do som é quando você fala, por exemplo, eu quero uma intensidade maior na minha fala, então eu vou falar gritando, enquanto que uma intensidade mais baixa, vou falar mais sussurrando, vou diminuir o volume, tá? Então, a intensidade do som, entendam como o que nós conhecemos como volume, tá? Então, quando eu aumento a intensidade, eu vou falar mais alto, no termos de volume, e quando eu diminuo a intensidade, eu vou falar mais baixo em termos de volume, tá? E aí a gente vai entender o seguinte, a intensidade, o volume, como a gente conhece, ela está relacionada com a amplitude da onda. Amplitude é a altura que a crista chega em relação a um eixo de simetria, a um eixo principal, tá? Então, quando você tem uma onda com maior amplitude, você tem uma onda com maior intensidade. Então, por exemplo, se você pega um instrumento musical, tá? Como esse violão aqui, que vocês não estão vendo, porque a câmera está desligada, mas deixa eu ligar um pouquinho aqui. Ó, vocês estão vendo meu violão, né? Então você vai ter uma onda com maior intensidade, uma onda... Vou fazer o mesmo som, tá? Sem modificar nada, ó. Vocês conseguem ouvir? Esse aqui é uma intensidade. Agora se eu faço assim, ó, eu vou estar aumentando a intensidade, vou estar aumentando o volume, tá? Mesma coisa acontece com várias notas, ó. Esse aqui é uma intensidade mais baixa, e quando eu faço mais alto, ó, eu vou aumentar a intensidade do som. Então, isso é uma característica, uma das características que o som tem. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para a próxima parte aqui. A gente falou sobre a intensidade, agora vamos falar sobre a altura do som. Também a gente poderia imaginar de uma maneira equivocada, mas vamos ver o que a física vai falar para a gente. Ó. Em termos da física, a altura é uma outra característica, só que ela está relacionada com a frequência da onda sonora. Um som mais alto é aquele que tem a maior frequência. Tá? Nessa escala aqui, ó, nessa escala do som, que é menos de 20 até 20 mil, os sons mais altos estarão, né, mais perto de 20 mil, e os sons mais baixos estarão mais perto de 20 Hz, tá? E aí, um som mais alto do que o outro é um som com frequência maior. De outra forma, o som de maior frequência é comparativamente mais agudo e o som de menor frequência é comparativamente mais grave, tá? Então, sons... vou pegar o violão de novo aqui para estar mostrando para vocês essa relação, ó. Eu vou fazer um som mais grave e o som mais agudo. Então, esse som aqui, mais grave, ele tem uma frequência menor, e o som mais agudo, ele vai ter uma frequência maior. É a mesma nota, só que com frequências diferentes, tá? Então, o som tem essa característica. A altura do som, na física e na música, né, digamos assim, na música um pouco mais... não queria falar profissional, mas um pouco mais elaborada, vamos colocar assim, um pouco mais séria, a altura não diz respeito ao volume. O volume, como a gente viu anteriormente, tem a ver com a amplitude, mas não é a ver com o volume, e sim com
a frequência com que a nota é emitida. Então, a mesma nota emitida, ó, que é uma nota Mi, em duas frequências diferentes. Uma frequência grave, ou seja, mais baixa, uma frequência aguda, ou seja, mais alta. Tá? Então, a altura não é o volume, a altura é, em relação à música, em relação ao som, a altura é a frequência. E o próximo item que a gente vai se deparar agora é uma característica que é inerente a cada coisa que emite som. Vamos colocar assim. O timbre, ele é a qualidade que diferencia dois sons de mesmas amplitudes e mesmas frequências sonoras, tá? Por exemplo, o timbre, ele tem a ver com o formato, com a fonte emissora, né? O tipo, a forma, o tamanho, o material que é construído. Por exemplo, vocês peguem duas pessoas, tá? Geralmente, duas pessoas diferentes terão timbres diferentes. Então, se você conhece seu pai e sua mãe, quando seu pai fala, você sabe que foi seu pai que falou e não sua mãe. Porque eles podem estar gritando, eles podem estar falando na mesma altura, com a mesma frequência, mas o timbre de cada um deles vai ser diferente. A mesma coisa ocorre com, por exemplo, que é mais fácil da gente identificar, os instrumentos musicais. Quem conhece violão, por exemplo, vai saber que esse som é um som emitido por um violão, né? Mas se eu pegar, por exemplo, se eu pegar um ukulele, que é menorzinho, ó, o som é bem diferente. Apesar de ser um instrumento de corda, o som vai ser diferente do som de um violão. Se eu pegar a minha guitarra também, ligar ela na caixa de som e for tocar ela, vocês vão perceber que apesar da construção dela ser igual à construção de um violão, com 6 cordas, mesmas notas, tocar na mesma altura, na mesma frequência, vocês vão perceber que é uma guitarra, porque existe uma diferença entre o timbre, né? O som que cada um dos dois vai emitir. Ou seja, nesse quesito, a gente vai ter nós vamos ter diferentes objetos que vão emitir determinados sons, tá? Então, o timbre, ele vai ser a característica que vai diferenciar fontes emissoras diferentes. Então, se você vai ter, por exemplo, duas pessoas falando, cantando, você vai saber diferenciar quem é quem por conta da altura, principalmente se você conhece quem está cantando. Você vai conseguir diferenciar os instrumentos pelos sons que ele emite. Se é um violão, se é uma guitarra, se é uma bateria, se é um contrabaixo. Então, você vai conseguir diferenciar pela característica que cada instrumento tem. Então, o timbre traz essa informação para a gente, tá? Bom, dentro do estudo das ondas sonoras, a gente tem também 3 efeitos que ocorrem quando nós emitimos som, né? Quando algo emite som, que é o eco, o reforço e a reverberação, tá? Os 3 eles são gerados por uma diferença de tempo de um som emitido para o próximo som. Por exemplo, quando a gente tem menos de 1 segundo, ou melhor, menos de 1/10 de segundo, ou seja, bem perto de zero, nós temos algo chamado de reforço, que seria como se fosse um eco, mas emitido muito rápido após o som original. Então, você tem um som emitido muito rápido após o outro. Isso é chamado de reforço, tá? A sensação é que temos um som único e intenso. É como se fosse um único som sendo emitido. Quase não dá para perceber. Já se o intervalo é próximo de 0,1 segundo, de 1/10 de segundo, a gente vai perceber um pouco dessa diferença de som, de vibração, e esse efeito nós chamamos de reverberação. Geralmente ele é muito utilizado em música para dar um efeito mais agradável aos ouvidos, tá? Essa reverberação, como se fosse um eco, tá, gente? Mas é bem próximo de 0 segundo. Mas o eco, como a gente costuma chamar, é para efeitos de sons que são a diferença entre o som original e o próximo som é maior do que 1/10 de segundo. A gente consegue perceber com nitidez a diferença desses 2 sons que são emitidos, tá? Então, em resumo, pessoal, essas são
Esses são os pontos chaves aqui para o estudo das ondas sonoras, tá? Eu vou pegar alguns exemplos para a gente estar fazendo agora sobre esse conteúdo e vou estar fazendo com vocês aqui, tá? Eu vou pegar do plural mesmo, tá? Para ser mais fácil. Caderno 8. Só um minutinho que eu estou pegando o restante da questão, que ela é grande, né? Então vamos lá. Então essa questão diz o seguinte, um professor de física do ensino médio propôs um experimento para determinar a velocidade do som. Para isso ele enrolou um tubo flexível de 5 metros, uma mangueira de jardim, e colocou as duas extremidades próximas a um microfone, cuja imagem está aqui. Então ele pegou o microfone aqui e fez a emissão aqui nessa mangueira de jardim com valor de 5 metros de comprimento, tá? Então aqui a gente já pode dizer, por exemplo, que o nosso ΔS vale 5 metros. O microfone foi conectado à placa de som de um computador. Um som foi produzido próximo a uma das extremidades do tubo. No caso, estourou-se um pequeno balão de festas e o som foi analisado com um programa que permite medir o intervalo de tempo entre dois pulsos que eram captados pelo computador. Então o cara conectou aqui o microfone ao computador para poder perceber as ondas emitidas, tá? A onda emitida e a onda que chega. E aí ele diz para a gente aqui embaixo, ó, que a diferença do tempo, tá? Ela foi de 14,2 milissegundos, tá? Então delta T é 14,2 milissegundos. O mili, pessoal, é 10 a menos 3, tá? Já falo, sempre falo isso com vocês. O Mzinho minúsculo, quando não é metros, tá? Ele equivale a 10 a menos 3. Então a gente tem aqui o ΔS, nós temos o ΔT. A pergunta que é a velocidade, então é bem simples essa questão, pensei que era mais complexa. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, então a gente só vai fazer 5 dividido para isso aqui, ó. Em termos de notação científica fica assim, mas se você quiser escrever sem ser notação científica, tá? Vai ficar 0,014,2. Aí é só efetuar essa divisão. Se nós efetuarmos essa divisão aqui, a gente pode multiplicar por 1000 em cima e embaixo, tá? E aí nós vamos ter 5.000 dividido para 142. O resultado vai dar aí, deixa eu fazer na calculadora aqui. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Vou pegar do celular aqui para vocês verem o que eu estou fazendo, né? Eu vou pegar 5.000 e dividir por 0,142. Opa, não tem esse zero, né? 300, 142. Na verdade, faltou um zero aqui, né? Faltou um zero aqui. Vou até deixar assim, ó. Na verdade, são 4 zeros, né? Ó, tem 3 aqui. Quando eu tenho que dividir esse valor por 1000, na verdade, ou multiplicar por 1000 aqui. Vai ficar 0,00, aí 1, 2, ó. São 3 dígitos após a vírgula. Já tinha 1, então ficam 4, tá? Então faltou um 0 aqui. E aí aqui é 10.000 em cima, 10.000 embaixo. Então vai ficar 50.000. O resultado, pessoal, aqui, ó. Eu fiz aqui
O resultado dá aproximadamente 352, tá? 0,11, tá? A aproximação, 352,11, aqui eu fiz na calculadora aí, tá? Vocês podem testar também. Então, deu 352,11 a velocidade do som nessa questão. Então, a gente pode calcular a velocidade do som dessa maneira, bem tranquila. Então, é só aplicar aí as regras, tá? Vamos ver uma próxima questão. Deixa eu ver aqui. Então, para a próxima questão. Oi, pessoal, desculpem aí, tá? Eu acabei fechando a aula sem querer. Cliquei no botão de fechar aqui. Então, vamos voltar aqui para a questão, tá? Então, a questão diz assim, ó. Para aparecer para vocês. Então, a questão fala assim, ó. Todos os métodos de diagnose médica que usam ondas ultrassônicas se baseiam na reflexão dos ultrassons nas interfaces, superfície de separação entre dois meios, ou no efeito Doppler produzido pelos movimentos do corpo, movimentos dentro do corpo. A informação diagnóstica sobre a profundidade das estruturas do corpo pode ser obtida enviando um pulso de ultrassom através do corpo e medindo-se o intervalo de tempo entre o instante de emissão do pulso e o de recepção do eco. Uma das aplicações do efeito Doppler é examinar o movimento das paredes do coração, principalmente dos fetos. Para isso, ondas ultrassônicas de comprimento de 0,3 milímetros são emitidas na direção do movimento da parede cardíaca, como boa aproximação da velocidade do ultrassom no corpo, vale 1500. Então, a gente sabe aqui qual é o comprimento de onda, tá? Então, lambda vale 3 milímetros, né? 0,3 milímetros, ou seja, isso é 0,0003 metros, tá? E a velocidade da onda é de 1.500 metros por segundo. A pergunta é a seguinte: no exame oftalmológico, detectou-se um eco proveniente de um elemento estranho no humor vítreo. O intervalo de tempo entre o pulso emitido e o eco foi de 0,01 milissegundo, tá? Então, esse aqui é o ΔT, 0,01 milissegundo. A que distância a córnea se localiza dentro do corpo, se localiza o corpo estranho? De que distância? Ah, agora eu entendi. Isso aqui é um exame de vista, né? Então, no exame oftalmológico, o cara vai emitir um pulso no olho da pessoa e vai verificar o tempo que ele vai para receber. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, ó. Então, imagina que esse aqui é o olho da pessoa, o som é emitido, vai passar, vai bater na parte estranha lá, não sei onde é que é, mas vai voltar com o eco, tá? Então, se é 0,01 segundo para ir, então ele vai ter 0,01 para ir e voltar. Na verdade, ele fala de tempo emitido e
o eco recebido. Então, ele vai gastar para ir 0,005 milissegundos, que é a metade, né? Ele vai gastar a metade desse tempo aqui. Então, a metade de 1 é 0,5, né? A metade de 0,001 é 0,05, tá? Então, isso aqui é o tempo, o ΔT para ir. Por que eu não vou usar o ir e voltar? Porque senão eu vou estar calculando a distância. Eu posso dividir depois, né, a distância, se eu quiser, sem problema algum. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. A gente sabe o comprimento de onda, sabemos algumas informações, não todas, mas a gente sabe algumas informações que são cruciais aí para resolver, né? Nós sabemos velocidade, o tempo e nós sabemos o comprimento de onda. Ele quer saber a distância em centímetros, como vocês podem ver aqui. Então, nós vamos aplicar a fórmula da velocidade média, igual a gente fez na questão anterior. Na questão anterior, a gente acabou utilizando aqui a velocidade média. Vocês estão me vendo, não, né? Ah, tá, minha câmera está desligada. Então, vocês não vão me ver. E aí, pessoal, para acabar resolvendo isso daí, nós vamos ter o seguinte. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Eu quero saber o ΔS, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. O ΔS é a velocidade vezes o ΔT. A velocidade de 1.500. O tempo é de 1 milissegundo, tá? Então, nesse caso aqui, vai ser a metade. Então, vezes 0,005, tá? Segundos. Milissegundos, na verdade. Então, eu tenho que transformar... Primeiro, vamos transformar... Deixa eu fazer por partes aqui para vocês entenderem melhor. Aqui é 0,01 milissegundo, ou seja, isso aqui é 0,0... Aí eu tenho 0,1, né? Para poder transformar isso em segundos, eu tenho que dividir isso aqui por 1000, tá? Quando eu divido isso aqui por 1000, pessoal, ó, dividindo por 1000, eu tenho que acrescentar, ó, 3 casas decimais. Eu já tenho 2, então eu tenho que acrescentar mais 3, ó. 1, 2, 3 casas decimais. E aí, isso daqui está em segundos, tá? Agora está em segundo. Só que eu quero a metade disso aqui, porque eu não quero o tempo de ida e volta, tá bom? Só quero o tempo de ida, né? Só quero saber a profundidade. Então, basicamente, eu vou dividir por 2 esse número. Então, quando eu dividir por 2, tem 4 zeros, vai ser mais um 0 e o 5, tá? Esse aqui é o tempo de ida para chegar na parte defeituosa e voltar. Então, em vez de ter esse número aqui, nós vamos ter esse número aqui, ó. Esse númerozinho bonito aqui, ó. 3, 4, 5 zeros, ó. 3, 4, 5 zeros e o 5 aqui. Portanto, o ΔS vai ser igual. Então, vou multiplicar aqui direto, eu não vou perder tempo, tá? Fazendo muitas coisas. Eu só vou multiplicar, como vocês sabem, né? Fazer bem. Só fazer 1.500 vezes 0,005 zeros e depois um 5. O resultado vai dar esse número aqui, ó, 0,0075 metros. Para transformar em centímetros, eu multiplico por 100. Quando eu multiplico por 100, a vírgula anda 2 casas decimais para a direita, então vai ficar 0,75 centímetros, tá? É uma questão super simples, mas o que poderia causar confusão é essa questão desses números que aparecem, tá? Deixa eu tentar arrumar aqui, que é o seguinte, ó. Eu sei que a velocidade vale 1.500, tá? 1.500 metros por segundo. Eu sei que, apesar dele dar o comprimento de onda, a gente não usa nessa questão. Eu sei que o tempo é de 0,01 milissegundo, tá? Eu vou transformar isso aqui na notação científica, 0,01 vezes 10 a menos 3 segundos, ok? E aí, para transformar ainda mais na notação científica, isso fica 1 vezes 10 a menos 5 segundos, tá? Então, esse aqui é a notação científica. Para calcular o ΔS, como a gente viu, é a velocidade vezes o tempo, tá? Ou seja, 1.500, transformando em notação científica, fica 1,5 vezes 10 elevado a 3, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui vai dar igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Ou seja, 0, ou melhor,
transformar aqui, metros, né? Isso aqui está em metros. E aí, gente, o 10 a menos 2 é o centímetro, tá? Que a gente conhece, é o centi do centímetro. Então, dá 1,5 centímetros, tá? Mas aí a profundidade, nesse caso, ou a distância, né? Para ficar mais bonitinho o nome. Então, a distância que vai ser calculada é só a metade, porque aqui a gente está calculando ela inteira, indo e voltando. Ou seja, o som emitido e o eco que retorna para a gente ouvir, tá? Então, a distância em si que a gente vai estar calculando vai ser essa aqui, ó. Terminar de voltar aqui. Então, a distância é 1,5 dividido por 2, né? A metade, que dá 0,75 centímetros. Letra D de doido aí. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Vamos ver mais uma questão aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí eu vou fazer essa questão aqui para a gente estar encerrando e deixar a atividade para vocês fazerem, né? Para a gente poder almoçar mais tranquilo hoje. Mais rápido, né? Eu já estou com fome já. Ó, vou fazer uma questão bem parecida com essas outras que a gente fez. Então vamos lá. Ó. É bem simples, tá? Mas eu vou ler aqui com você para vocês verem como é bem tranquilo. Ó. Um brinquedo muito divertido é o telefone de lápis, pelo menos quando as pessoas não tinham celulares, né? Aí talvez esse aqui é mais divertido. Hoje em dia acho que ninguém quer mais brincar disso, não. Ele é feito com 2 latas abertas e um barbante que tem suas extremidades presas às bases da lata. Para utilizá-lo é necessário que uma pessoa fale e a outra vai escutar, tá? Então a pessoa vai falar aqui e a outra vai ficar escutando. Como no caso do telefone comum. Também existe um comprimento de onda máximo em que o telefone de latas transmite bem a onda sonora. Sabendo que, para um certo telefone de latas, o comprimento máximo é de 50 centímetros e que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, calcule a frequência mínima das ondas sonoras que são bem transmitidas pelo telefone, tá? Então, essa é uma questão bem tranquila, pessoal. Nós sabemos o comprimento de onda, tá? 50 centímetros. E nós sabemos a velocidade, que é 340 metros por segundo. Aí eu vou só transformar os 50 centímetros em metros, que é meio metro, e aí aplicar na equação fundamental da ondulatória. Velocidade, comprimento de onda vezes frequência. Como eu quero saber a frequência mínima, eu vou passar esse carinha aqui dividindo. Então a frequência vai ser velocidade sobre o comprimento de onda, logo 340 dividido por meio. Dividir por meio é multiplicar por 2, ou seja, 680 Hz. Essa é a frequência mínima, letra C. Então, apesar de parecer ser um conteúdo difícil, as questões, como vocês podem perceber, são questões bem tranquilas, que usam velocidade média, usa equação fundamental da ondulatória, que são equações bem tranquilas de serem utilizadas para resolver os exercícios. Eu vou estar encerrando agora a nossa aula, tá? Vou encerrar aqui a gravação. Peço que não saiam ainda para eu poder fazer chamada e vocês não pegarem faltas. E em seguida eu vou estar colocando atividade